Começamos mais uma vez nossas leituras, nosso estudo dos livros espíritas, começando com Mantras de Vida de Loester, que nos prepara para entender os outros. É o capítulo 9. Tenho coragem em todas as coisas certas que vou fazer. Quando vou falar aos outros, seleciono o que pretendo dizer para não ferir ninguém. As minhas palavras são sempre brandas. Os assuntos ventilados por mim são elevados na cordialidade que o amor determina. Algumas vezes por dia visualizo em torno de mim uma profusão de fluidos espirituais e dentro dessa atmosfera respiro livre e profundamente. Mas nunca me esqueço dos meus semelhantes. A felicidade que possuo procuro dividir com todos. Desconheço o mal, em tudo vejo e sinto o bem que irradia eternamente. Confio naqueles que convivem comigo e eles me devolvem a mesma confiança. Sinto-me contente em ver os outros felizes e aprecio a paz dos companheiros. Creio no trabalho, aquele que impulsiona o progresso juntamente com a justiça. Desconheço exageros, tudo faço nas linhas do bom senso. Vejo que a minha voz está tomando uma tonalidade divina, na divina sequência do amor que me domina. Leio de tudo, analisando todos os assuntos, mas somente guardo o que me convém, para meu progresso e o bem-estar da humanidade. E assim começamos no livro dos Espíritos, na lei da justiça, de amor e de caridade, a pergunta 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Claro, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeita esses direitos procede sempre com justiça. No seu mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Muito bem respondido. No livro O Céu e o Inferno, a gente está lendo as mensagens dos espíritos endurecidos. Essa é de Zumene, em Bordeaux, 1862. Sob esse nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que o seu guia espiritual lhe conduz no duplo propósito da sua própria instrução e do progresso deles. Ele pergunta: quem são? Melhor, quem é? Esse nome é de homem ou de mulher? E a resposta: de homem e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, como pode sofrer-lhe as torturas? Que pergunta inútil. Compreendo, mas outros precisam de explicações. Isso pouco me incomoda. O egoísmo não será uma das causas do seu sofrimento? Pode ser. Se quiser ser aliviado, comece repudiando as más tendências. Não se incomode com o que não é da sua conta. Principia orando por mim, mas pratica com os outros e depois veremos.
Ao não me auxiliar com seu arrependimento, a prece pouco valor poderá ter. Mas falando em vez de orar, menos ainda me adiantará. Então deseja se adiantar? Talvez, não sei. Vejamos o essencial, isto é, se a prece alivia os sofrimentos. Unamos então nossos pensamentos com a firme vontade de obter o seu alívio. Ok. Aí ele faz a prece e pergunta: está satisfeito? Não como fora de desejar. Mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo. É possível. Quer voltar? Se me chamar. Aí o guia do médium é que fala: filha, terá muito trabalho com esse espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfará afinal. Não há culpados que não se possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de seus esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes, que cedo ou tarde frutificarão. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados, e você deve compreender a razão porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo, vindo em seguida a fé e a transformação a seu turno. Mas, além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. E a nota de Kardec: entre os espíritos endurecidos não há só perversos e maus. Grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes nem por isso são menos infelizes, pois tanto mais os aflige a inércia, quanto mais se veem privados das compensações mundanas. Intolerável, por certo, se lhes torna a perspectiva do infinito, porém eles não têm nem a força nem a vontade para romper com essa situação. Referimos-nos a esses indivíduos que levam uma existência ociosa, inútil, a si como ao próximo, acabando muitas vezes no suicídio sem motivos sérios, apenas por aborrecimento da vida. Em regra, tais espíritos são menos passíveis de imediata regeneração do que os positivamente maus, visto como estes, ao menos, dispõem de energia e, uma vez doutrinados, votam-se ao bem com o mesmo ardor que lhes inspirava o mal. Aos outros, muitas encarnações são necessárias para que progridam, e isto pouco a pouco, domados pelo tédio, procurando para se distraírem qualquer ocupação que mais tarde venha a se transformar em necessidade. É muito sério isso, muita coisa para se analisar. Mas agora nós vamos terminando com as trovas de Benedito Candelária, irmão, que se intitula Entre Palavras e Ações. Está no livro Trovas do Outro Mundo, que é um livro psicografado por Chico Xavier. Os homens fazem os votos usando o verbo incomum. Deus prova pelo serviço o valor de cada um. As mágoas contra inimigos, quem já consiga vencê-las,
Tenho o corpo sobre a terra e o coração nas estrelas.